esquecida, que bom que alguém me lembra. Bom dia! Chegamos então a mais um encontro do nosso grupo de estudos do Despertar da Consciência do Neville Goddard. Nós estamos no segundo livro, capítulo 4, A Quem Buscais. Eu vou colocar só um mudinho aqui, meninas, para não ter interferência, tá? A quem buscais? Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 8. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. João 18, versículos 5 e 6. Hoje, muito se fala sobre mestres, anciões, gurus, iluminados e de inúmeros seguidores que são constantemente enganados por buscarem a estas falsas luzes. Por um preço, a maioria desses pseudo-mestres oferecem aos seus alunos iniciação nos mistérios, prometendo-lhes dar orientação e direção. E a fraqueza do homem em relação a estes líderes, bem como a sua adoração a ídolos, faz dele uma presa fácil dessas escolas e professores. A boa notícia é que a maioria desses alunos adeptos vão descobrir, depois de anos de espera e sacrifício, que eles estavam seguindo uma miragem. Eles, então, se decepcionarão com seus mestres e suas doutrinas. E é esta decepção que valerá o esforço e o preço pago por suas infrutíferas. Pois eles, então, abandonarão a sua adoração pelo homem e, ao fazê-lo, irão descobrir que o que eles estão buscando nunca será encontrado no outro, pois o reino dos céus está dentro de si. Essa percepção será sua primeira iniciação real. É a lição, e a lição aprendida será esta: há apenas um mestre, e esse mestre é Deus, o eu sou que habita em cada um de nós. Me emocionei aqui. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuterônimo 5, versículo 7. Eu sou a sua consciência. É o mestre e o Senhor. E além de sua consciência, não há nem mestre, nem senhor. Você é o mestre de tudo o que um dia você possa ser consciente de ser. Você sabe que sim, não é? Sabendo que você é o Senhor e o mestre de tudo o que você pode ser, o homem poderia lhe afastar completamente daquilo o que você é consciente de ser. E ainda assim, apesar de todas as barreiras humanas, você conseguiria, sem esforço, atrair para si tudo o que você está consciente de ser. O homem que é consciente de ser pobre não necessita da ajuda de ninguém para expressar a sua pobreza. O homem que é consciente de estar doente, embora confinado na área mais hermeticamente isolada contra vírus e germes do mundo, expressaria a sua doença. Não há barreiras para Deus, porque Deus é a sua consciência de ser. Independente do que você esteja ciente de ser, você poderá expressá-lo sem esforço. Pare de procurar pelo mestre que está por vir, pois ele está sempre com você.
Eu estou com vocês sempre e estarei até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Você irá, de tempos em tempos, definir a si mesmo como sendo muitas coisas. Mas você não precisa necessariamente ser definido como algo para saber que você existe. Você é capaz de se projetar do seu corpo atual e, se assim o desejar, e ao fazer isso, você irá perceber que você é uma consciência sem face e sem forma, e que você não depende desta forma que você está expressando. Você saberá o que você é em essência e também irá descobrir que o conhecimento dessa sua essência é Deus, o Pai, que precede tudo o que você jamais imaginou ser. Não há nenhum mestre ascendido ou iluminado. Você deve banir de vez essa superstição. Você, desculpa, você é quem sempre será, você é quem sempre irá ascender de um nível de consciência para outro, mestre. E ao fazê-lo, você manifesta o nível ascendido, expressando essa consciência recém-adquirida. Sendo a consciência o Senhor, o mestre, então você é o mestre que conjura tudo o que agora está consciente de ser. Porque Deus, a consciência, chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. As coisas que não são vistas agora serão vistas no momento em que você se tornar consciente de ser o que agora não é visto. Esta ascensão de um nível de consciência para outro é a única ascensão que você um dia irá experimentar. E nenhum outro homem poderá levá-lo a este nível que você deseja. O poder de ascender está dentro de você. Ele é a sua consciência. Você deve se apropriar do nível de consciência que você deseja expressar, afirmando que você agora está expressando tal nível. Esta é a verdadeira ascensão. Ela é ilimitada, pois você nunca irá esgotar a sua capacidade de se elevar. Afastar-se das suas superstições humanas, nas crenças em mestres místicos, e encontre o único e eterno mestre dentro de si mesmo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Acredite nisso. Não continue na cegueira, seguindo atrás da miragem dos mestres. Garanto que a sua procura terminará apenas em decepção. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Mateus 10, versículo 33. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Aquietai-vos e saibeis que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos, e verá com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Desculpe. Você acredita que eu sou
capaz de fazer isso? Então peça a mim aquilo o que você deseja ver derramado. Declare-se ser o que você quer ser, e você será. Não porque os mestres lhe darão, mas por você ter me reconhecido como você mesmo, eu te darei, pois eu sou tudo para todos. Jesus não permitia que o chamassem de o grande mestre. Ele sabia que só há um grande mestre. Ele sabia que era o seu Pai que está no céu, a sua consciência de ser o reino de Deus, pois o reino dos céus está dentro de você. Sua crença em mestres é uma confissão da sua escravidão, pois apenas escravos têm mestres. Mude a sua concepção de si mesmo e você, sem o auxílio dos mestres ou de qualquer outra pessoa, automaticamente transformará seu mundo de acordo com a mudança da sua própria concepção. No livro de Números está escrito que houve um tempo onde os homens eram, aos seus próprios olhos, como gafanhotos. E por causa desta concepção, eles viram gigantes na terra. Isto hoje é tão verdadeiro para o homem quanto foi no dia em que isso foi escrito. O homem que tem de si mesmo a concepção de um gafanhoto, automaticamente faz com que as condições que o cercam pareçam ser gigantes. E em sua cegueira, ele suplica aos mestres que o ajudem a lutar contra os seus problemas gigantes. Jesus tentou mostrar ao homem que a salvação do homem está dentro do próprio homem e o alertou para que não procurasse pelo Salvador em lugares ou pessoas. Se qualquer homem, se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. Mateus 24, versículo 23. Jesus não só se recusava a ser chamado como grande mestre, ele também alertava seus seguidores: a ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Ele nos deixou claro que não devemos reconhecer nenhuma autoridade ou superior que não seja Deus, o Pai. Jesus estabeleceu a identidade do Pai como a consciência de ser do homem. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Eu sou um com tudo o que eu sou consciente de ser. E eu sou maior do que tudo o que eu sou consciente de ser. O Criador sempre é maior do que a sua criação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. A serpente simboliza a atual concepção do homem sobre si mesmo, como um verme rastejante, vivendo no deserto da confusão humana. Assim como Moisés ergueu a si mesmo desta sua concepção de verme rastejante, ao descobrir a Deus sendo a sua consciência de ser, eu sou, me enviou a vós. Do mesmo modo, você deve se erguer. E no dia em que você declarar, como fez Moisés, eu sou o que sou, neste dia, sua reivindicação florescerá no deserto. Sua consciência é o mestre que conjura todas as coisas, ao ser aquilo o que ele deseja conjurar. Este Senhor e Mestre que é você, pode e faz
tudo o que você é consciente de ser aparecer em seu mundo. Nenhum homem, manifestação, vem a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E eu e meu Pai somos um. Você está constantemente atraindo para si tudo o que você é consciente de ser. Mude a sua concepção de si mesmo, de escravo, para Cristo. Não se envergonhe de fazer essa reivindicação. Apenas diga: eu sou Cristo, e você fará as obras de Cristo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículo 6. Jesus sabia que qualquer um que se atrevesse a se declarar como Cristo, automaticamente assumiria as capacidades para expressar as obras de sua concepção de Cristo. Jesus também sabia que o uso exclusivo deste princípio de expressão não foi dado somente a ele. Ele referia-se constantemente ao seu Pai no céu. Ele afirmou que suas obras não só iriam ser igualadas, mas que elas iriam ser superadas por aqueles homens que se atrevessem a se conceber como sendo maior do que o que ele, Jesus, concebeu ser. Olha que profundo isso. Jesus, ao afirmar que ele e seu pai eram um, mas que seu pai era maior do que ele, revelou sua consciência, o pai, sendo um com ele, com o que ele estava consciente de ser. Ele descobriu que o pai, ou a essência da sua consciência, é maior do que aquilo que ele, como Jesus, era consciente de ser. Você e a sua concepção de si mesmo são um. Mas você sempre será maior do que qualquer concepção que você já teve ou que um dia terá sobre si mesmo. O homem não consegue fazer as obras de Jesus Cristo porque ele tenta realizá-las a partir do seu atual nível de consciência. Você nunca irá transcender suas realizações atuais através de sacrifícios e de luta. Seu atual nível de consciência só irá ser transcendido quando você sobrepor o seu estado atual e então ascender a um nível superior. Você se eleva a um nível superior de consciência, direcionando a sua atenção para longe das suas atuais limitações e colocando-a sobre aquilo que você deseja ser. Não encare isso superficialmente como apenas ficar sonhando acordado ou pensar de maneira fantasiosa, mas positivamente afirme-se ser ou ter aquilo que você deseja. Eu sou isso, sem sacrifício, sem dietas, sem truques, sem limitações. Tudo que se pede de você é que você aceite o seu desejo. Se você se atrever a reivindicá-lo, você irá expressá-lo. Medite sobre isso. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar
inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Malaquias 1, versículo 10. Nem pela força, nem pela violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Peça e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Mateus 7, versículo 7. A todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Sim, vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Isaías 55, versículo 1. As obras estão finalizadas. Tudo que é exigido de você é que você traga essas qualidades à expressão com esta afirmação. Eu sou isto. Afirme-se ser o que você deseja ser e você o será. As expressões seguem as impressões, elas nunca antecedem. As provas daquilo que você é surgem após a afirmação daquilo que você é. Elas jamais precedem. Deixe tudo e siga-me. É um duplo convite a você. Primeiro, é um convite para que você abandone completamente a todos os problemas. Segundo, é um convite para que você continue firme na afirmação de que você é aquilo que você deseja ser. Não seja como a mulher de Ló, em Gênesis 19, que ao olhar para trás tornou-se uma pilha de sal, preservada em um passado morto. Seja como Ló, que não olhou para trás, mas que manteve sua visão focada na terra prometida, naquilo que ele desejava. Faça isso e você vai descobrir que você encontrou o verdadeiro mestre, que torna visível o invisível através do comando eu sou. Uau! Eu quero trazer para vocês, eu vou ler um trechinho para vocês de um outro livro, mas é porque isso ficou tão forte essa semana para mim, e aí eu queria aproveitar isso, né? O que eu sou consciente de ser? O que é verdade? O que é mentira? Porque a gente hoje ouve muito, essa é a minha verdade. E cada um tem a sua, cada um tem o seu ponto de vista. Então, aqui nós temos uma xícara, vocês estão olhando daí, estão vendo isso, eu estou olhando daqui, estou vendo isso. Então, cada um tem uma perspectiva, cada um tem um ponto de vista que é sujeito à nossa interpretação, que busca referências em todas as experiências que nós vivemos, esse repertório. E de acordo com esse repertório das experiências que nós tivemos, nós classificamos, nós julgamos simplesmente as coisas que a gente vê, que a gente pensa, que a gente sente. Então, uma xícara, ela é simplesmente uma xícara, vazia de significado. Nós damos um significado a ela através das nossas experiências ouvidas, adquiridas, herdadas. Então, a bagagem que eu vivi, que eu ouvi, se eu ouvi de pessoas que eu considerava autoridade, é que ele fala muito para você não colocar outra pessoa como autoridade. Por quê? Porque quando a gente coloca o outro como autoridade, a gente deixa de fazer filtros, a gente deixa de se questionar, a gente deixa de investigar por si próprio. Quantas verdades dos outros a gente comprou? E a gente nem sequer questionou. Muitas vezes por confiar.
por dar essa autoridade a outros. Então, o que é de verdade? A verdade. Hoje, eu, Pri, dentro de tudo que eu estudo, eu falo que ela é única, que é Deus, é o amor maior. E essa verdade, eu preciso encontrá-la dentro de mim. Eu preciso encontrar, fazer com que ela tome conta do meu mundo para que eu consiga vê-la do lado de fora. Então, ela é interna, é o reino dos céus está dentro de mim. Eu encontro esse reino e esse reino começa a se expressar fora. Só que, se eu acreditei na verdade do outro, porque sempre vai ser uma informação que veio, faz sentido aqui? Não é uma coisa inventada, é uma coisa que eu recebi uma informação. Em algum momento, eu coloquei algo ou alguém como autoridade. Então, eu comprei aquilo como uma verdade, simplesmente sem questionar. Eu dei posse, eu dei autoridade para outros, comprei aquilo, não questionei, não coloquei teste para ver a veracidade daquela informação. Então, peraí, eu vou testar. Será que isso aqui é verdade mesmo? Deixa eu testar. Deixa eu ver que premissas sustentam isso. E se isso se aplica de verdade na minha vida, baseado na minha experiência, é real? Onde eu vejo a verdade, ela se aplica a todos, sem distinção. Não há exceção. A verdade, ela não tem como ser uma para mim e uma para Celeste. A verdade com o V maiúsculo, ela é uma para todos, sem exceção, porque Deus tudo inclui e nada exclui. Então não tem como ela funcionar pela metade para mim e não funcionar para Celeste, não funcionar para Moi, tá? Então eu tenho que começar a ter a capacidade de questionar tudo isso. E aí, eu li um livro esse final de semana e veio uma frase que a gente fala muito da escassez, né? E aí eu trago muito que os conhecimentos que eu estou tendo é que a verdade é uma só existe um Deus, esse Deus é amor, e eu encontro ele dentro de mim, e quanto mais eu assumo esse Deus dentro de mim, mais ele vai se expressando através de mim. Então eu tenho que tomar essa posse, dessa consciência, desse Deus em mim, agora aqui, de Cristo, que eu sou Cristo. Eu sou uma filha de Deus, portanto, eu sou com Cristo. Enquanto eu não tomo posse disso, se eu fico com vergonha, com receio, com medo, eu não vou expressar essa magnitude. Então, não é pecado, apesar de muitos nos julgarem por isso. Mas o primeiro julgamento é dentro de nós. Então, eu preciso limpar esses julgamentos, essas interpretações distorcidas, para que eu consiga verbalizar: eu sou Cristo. Eu sou Deus. Eu sou um com Deus. Eu consigo falar isso de coração? Quantos medos, bloqueios que aí você consegue ouvir todas as vozinhas e quem te disse? Quando você fala pela primeira vez, te vem todo mundo que vai te criticar. A igreja, o pastor, o padre, o líder não sei o quê, o não sei o que lá, o amigo. Então, a hora que você faz ali sozinha, no teu íntimo, você reconhece as vozes. Entende? Você vai ter que lidar com essas memórias das pessoas, dos julgamentos que você ouviu, dos pontos de vista que eles tiveram. E tá tudo bem. Agora, o quanto você vai para esse momento teu para se reafirmar nessa consciência de ser? Porque essas tentações externas, elas sempre terão. E aí, o quanto eu me preservo, o quanto eu me dedico para criar essa consciência de ser. Por isso que é ali que ele fala, eu adorei aquela parte do você vai seguir mestres e você vai se frustrar. E aí você começa a sua iniciação. Porque muitas vezes a gente quer a solução das coisas da nossa vida, porque a gente se vê como gafanhoto, acha que não
os nossos problemas se tornam gigantes, e aí eu tiro qualquer poder meu de conseguir resolver as coisas. Então, como um gafanhoto, eu busco ajuda no outro, mas eu não tenho consciência de que esses problemas só estão gigantes porque eu estou me vendo como um gafanhoto. Então, eu preciso me reconhecer como um gigante para que eu consiga lidar com os meus problemas, que na realidade é porque eu não tenho consciência de como criar diferente. Então, eu preciso me dedicar a isso. Fez sentido aqui, meninas? E aí, se a verdade é uma só, então vamos lá, vamos trazer essa. Eu vou ler até essa frase aqui, porque foi assim, uau! Fez um boom dentro de mim. Deus, amor, abundância, plenitude. Ego, gafanhoto, escassez, ser pequeno, a ilusão, tá? São dois modus operandi, vamos dizer assim. Num, eu estou conectada com o todo, eu tenho consciência desse amor, consciência dessa força. No outro, eu me vejo pequena, separada, na ilusão da separação. E o ego é uma criação da mente, ela não é uma criação de Deus. Então, aqui tem Deus que me criou. O ego fui eu que criei. Portanto, eu acredito no meu ego porque é uma criação minha. Então, eu a vejo. E aí, por isso, eu acredito nos monstros da minha mente. Porque os monstros da minha mente, quem cria sou eu. Quem dá autoridade para esses monstros permanecerem na minha mente sou eu. Então, aqui dentro, eu estou vendo essas lutas. E eu acredito que elas sejam reais, mas não foi o que Deus colocou aqui para mim. Aí, se o ego é uma ilusão que eu acredito ser real e crio a minha vida a partir disso, olha esse, pega esse que vai ser babado. Como você pode viver não abundante? Você faz isso ao comprar a ideia de que existe a escassez. A única coisa que existe, se é a verdade, se é o amor de Deus, e quando você olha para a natureza, você vê essa abundância de Deus expressa em cada detalhe. Então, a única verdade é a abundância do Criador. Só que eu ouvi falar da escassez, eu acreditei. Se eu acreditei, eu tive consciência da escassez, eu passo a criar a escassez para que ela seja verdade para mim, porque é o que eu tenho consciência de ser. Fez sentido aqui? A hora que eu fiz esse bingo, eu falei, eu acreditei na ilusão da escassez. Se eu acreditei na ilusão da escassez, o meu ego precisa criar isso para me provar que a escassez existe. Então, tudo que eu tenho consciência de ser, eu crio. Se eu coloco a escassez na minha mente, ela se manifesta ali, porque eu acreditei nela. Se eu escolho não ver só a abundância, ter consciência só da abundância, inclusive olhar, porque aí é uma percepção distorcida, tá? Inclusive olhar para o que eu julgava que era escassez e conseguir enxergar a abundância dentro daquilo, a abundância se expressa em tudo. Fez sentido aqui? Meninas, acho que a gente vai ter que abrir outra sala. Deixa eu pausar aqui.